final do Paulistão 2025 fez Record marcar a maior audiência do século, superando os 10 mandamentos e humilhando a Globo de novo. Mas você sabe qual foi a audiência da Record TV na final do Paulistão 2025? Os números foram simplesmente históricos. A transmissão bateu recordes e deixou todo mundo de boca aberta. Mas qual foi o pico de audiência e o que esses números significam para o futuro das transmissões esportivas no Brasil? Fique até o final deste vídeo porque vamos revelar todos os detalhes sobre essa marca impressionante. Pois, uma transmissão esportiva pode redefinir o cenário da televisão brasileira. Imagine um clássico do futebol nacional, não apenas decidindo um campeonato, mas também quebrando recordes de audiência e desafiando gigantes da mídia. O que aconteceu na final do Paulistão 2025 entre Corinthians e Palmeiras foi exatamente isso, um marco histórico que surpreendeu a todos. Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui exploramos os eventos mais marcantes do universo esportivo e seu impacto na mídia brasileira. Se você é apaixonado por futebol e quer ficar por dentro das maiores conquistas e curiosidades do esporte nacional, inscreva-se agora, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Hoje, vamos mergulhar nos detalhes da final histórica do Paulistão 2025 e como ela transformou a audiência televisiva no país. A final do Campeonato Paulista de 2025, disputada entre Corinthians e Palmeiras, não foi apenas um espetáculo esportivo dentro de campo, mas também um fenômeno de audiência que redefiniu os padrões da televisão brasileira. Transmitida pela Rede Record, a partida alcançou números impressionantes, consolidando a emissora na liderança e superando concorrentes tradicionais. No primeiro jogo da final, realizado no Allianz Parque, a Record registrou uma média de 21,9 pontos na Grande São Paulo, deixando a Globo em segundo lugar com 10,1 pontos e o SBT em terceiro com 5 pontos. Esses números preliminares evidenciam a força do clássico paulista e o interesse massivo do público pelo confronto. O segundo e decisivo confronto, ocorrido na Neoquímica Arena, elevou ainda mais os índices de audiência. A Record atingiu uma média de 26,8 pontos, com picos de 31 pontos, enquanto a Globo obteve 14 pontos no mesmo horário. Esse desempenho estabeleceu a maior diferença de público entre as duas emissoras desde 1998, marcando um feito histórico para a Record. Para contextualizar a magnitude desses números, é importante entender o significado de cada ponto de audiência. Na Grande São Paulo, um ponto equivale a 77.488 domicílios ou 199.313 indivíduos. Portanto, durante o pico de 31 pontos, aproximadamente 6,1 milhões de telespectadores estavam sintonizados na transmissão da Record. Esses resultados não apenas destacam a paixão dos torcedores paulistas pelo futebol, mas também refletem uma mudança no panorama televisivo esportivo do país. A liderança da Record na transmissão de um evento tão significativo demonstra a capacidade da emissora em atrair e engajar o público, desafiando a hegemonia de concorrentes tradicionais. Além dos números expressivos na TV aberta, a partida também movimentou plataformas digitais. A Cazé TV, que exibiu o jogo no YouTube, ultrapassou a marca de 17 milhões de visualizações ao longo da transmissão, evidenciando a crescente tendência de consumo de conteúdo esportivo online. Esses dados ressaltam a relevância do futebol no cenário midiático brasileiro e como clássicos regionais, como o Derby Paulista, continuam a ser eventos de grande apelo popular. A capacidade de mobilizar milhões de espectadores, tanto na televisão quanto em plataformas digitais, reafirma o futebol como uma poderosa ferramenta de engajamento e entretenimento no país. A final do Campeonato Paulista de 2025 entre Corinthians e Palmeiras não apenas consolidou a paixão nacional pelo futebol, mas também redefiniu os parâmetros de audiência televisiva no Brasil. Transmitida pela Rede Record, a partida alcançou números históricos, refletindo mudanças significativas no consumo de conteúdo esportivo e no cenário midiático nacional. A transmissão do jogo pela Record obteve uma média de 26,8 pontos, com picos de 31 pontos na Grande São Paulo, superando a Globo, que registrou 14 pontos no mesmo horário. Essa diferença de 12,8 pontos é a maior registrada entre as duas emissoras desde 1998, evidenciando a força do futebol como conteúdo televisivo de massa.
No horário da partida, a Globo exibia o penúltimo capítulo da novela Mania de Você e o reality show BBB 25. Mesmo com atrações de peso, a emissora não conseguiu superar a audiência da Record, indicando uma preferência clara do público pelo evento esportivo. O SBT, por sua vez, registrou 2,2 pontos, enquanto Band e Rede TV alcançaram apenas 0,3 ponto cada. Durante o segundo tempo do jogo, a Record atingiu mais de 50% de participação nos televisores ligados na Grande São Paulo, ou seja, metade das TVs sintonizadas estavam acompanhando a final do Paulistão. Esse índice ressalta a capacidade do futebol em mobilizar audiências massivas e a eficácia da Record em capitalizar esse interesse. Embora São Paulo seja o principal mercado para o Paulistão, a final também teve impacto significativo em outras regiões. No Rio de Janeiro, por exemplo, a partida chegou a picos de 12 pontos, liderando a audiência em determinados momentos, um feito notável, considerando a tradicional preferência local por clubes cariocas. Além da transmissão televisiva, a final do Paulistão também foi exibida em plataformas digitais, ampliando seu alcance. A Cazé TV, no YouTube, registrou picos de 6,1 milhões de espectadores simultâneos durante o segundo tempo, estabelecendo um novo recorde para transmissões esportivas online no Brasil. Para contextualizar o sucesso de 2025, é relevante comparar com finais anteriores. Em 2022, por exemplo, a final entre Palmeiras e São Paulo, transmitida pela Record, alcançou picos de 30 pontos. O aumento para 31 pontos em 2025 demonstra um crescimento contínuo no interesse do público pelo campeonato estadual, especialmente em partidas decisivas envolvendo grandes clubes. Vários fatores podem ser apontados para explicar os números expressivos de audiência. Rivalidade histórica. Corinthians e Palmeiras protagonizam uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, atraindo naturalmente a atenção de milhões de torcedores. Momento decisivo. Finais de campeonatos tendem a gerar maior engajamento, pois definem o campeão e encerram a competição com emoção. Qualidade da transmissão. A Record investiu em uma cobertura abrangente, com narradores e comentaristas renomados, além de recursos tecnológicos que enriqueceram a experiência do telespectador. Promoção e marketing. Campanhas promocionais eficazes aumentaram a expectativa e incentivaram a audiência a acompanhar a partida pela emissora. O desempenho da Record na final do Paulistão 2025 sinaliza uma possível reconfiguração no mercado de direitos de transmissão esportiva. Tradicionalmente dominado pela Globo, o cenário atual demonstra que outras emissoras podem competir de forma eficaz por eventos de grande porte, oferecendo alternativas ao público e diversificando as opções disponíveis. A final do Campeonato Paulista de 2025 entre Corinthians e Palmeiras não apenas proporcionou um espetáculo esportivo memorável, mas também estabeleceu novos paradigmas de audiência na televisão brasileira. Os números alcançados pela Record refletem a paixão nacional pelo futebol e indicam tendências emergentes no consumo de conteúdo esportivo, tanto em mídias tradicionais quanto digitais. A final do Campeonato Paulista de 2025 entre Corinthians e Palmeiras não foi apenas um jogo de futebol. Foi um evento que consolidou tendências, redefiniu estratégias televisivas e mostrou o quanto o esporte ainda é um dos maiores pilares da audiência brasileira. A Record, que já vinha ganhando espaço na transmissão de torneios estaduais e nacionais, conseguiu mais do que uma vitória pontual. Ela demonstrou que há espaço para concorrência real no setor de transmissões esportivas. Se analisarmos o impacto dessa final de forma mais ampla, podemos ver algumas conclusões importantes. Primeiramente, a hegemonia da Globo no futebol televisivo está sendo desafiada de maneira mais consistente. Em anos anteriores, a emissora carioca já havia perdido direitos de transmissão de alguns campeonatos, mas os números da final do Paulistão 2025 indicam que essa mudança está se consolidando. Outro fator relevante é a evolução das plataformas digitais. A transmissão da final também bateu recordes na Cazé TV e outras plataformas de streaming, reforçando que o futuro do consumo esportivo é cada vez mais híbrido. As novas gerações estão acostumadas a acompanhar jogos pelo celular, pelo computador e até mesmo por Smart TVs conectadas à internet. Isso exige que as emissoras tradicionais se adaptem para não perder espaço para os novos players do mercado.
Além disso, o crescimento da audiência da Record em eventos esportivos levanta outra questão: até que ponto o público busca uma alternativa de qualidade além da Globo? A Record investiu fortemente em tecnologia, equipes de transmissão e cobertura pré- e pós-jogo. Isso fez com que sua audiência não fosse apenas fruto do interesse natural pelo clássico paulista, mas também pelo reconhecimento da qualidade de sua transmissão. E como essa final impacta o futuro dos direitos de transmissão? Certamente, os números registrados em 2025 farão com que as próximas negociações de direitos de transmissão sejam ainda mais disputadas. Se antes a Globo era praticamente a única opção viável para clubes e federações, agora há um cenário muito mais competitivo, onde a Record, o SBT e até plataformas digitais entram na briga. O que fica claro é que essa final do Paulistão 2025 foi muito mais do que um jogo. Foi um marco para o mercado televisivo e digital, mostrando que o futebol continua sendo o principal motor de audiência no Brasil e que o público está aberto a novas formas de consumir esse conteúdo. Agora, queremos saber a sua opinião. Você acredita que a Record pode continuar desafiando a Globo nas transmissões esportivas? Deixe seu comentário e participe da discussão. Parabéns por ter chegado até aqui. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando as maiores polêmicas e curiosidades sobre transmissões esportivas, já se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora, queremos saber a sua opinião. Você acha que a Record pode continuar desafiando a Globo nas transmissões esportivas? Ou será que a Globo vai recuperar o domínio do futebol na TV? Comente aqui embaixo que vamos debater juntos. E não se esqueça de conferir os vídeos recomendados na tela final para mais conteúdos incríveis sobre o mundo do esporte. Até mais!